Existe uma razão científica e espiritual pela qual pessoas inteligentes travam na hora de falar, e não tem nada a ver com falta de conteúdo. Bob Proctor descobriu através de décadas estudando a mente humana que existe um paradigma invisível no subconsciente da maioria das pessoas. Um programa mental de "não sou bom o suficiente para falar" que foi instalado na infância e nunca foi reprogramado. Esse paradigma opera 24 horas por dia, criando uma frequência vibracional de insegurança que contamina cada palavra sua. A neurociência comportamental confirma que pensamentos repetidos criam padrões neurais fixos, e esses padrões determinam sua comunicação automática. É por isso que você pode até saber o que quer dizer, mas na hora H as palavras não saem com clareza ou impacto. O que você vai descobrir nos próximos minutos são os 7 segredos que Bob Proctor ensinou sobre comunicação persuasiva, segredos baseados na lei da vibração que reprogramam seu subconsciente e transformam você em um comunicador magnético e influente. Isso muda tudo. A primeira coisa que você precisa entender é que suas palavras são apenas 7% da mensagem que você transmite. 7%. A neurociência moderna comprovou o que Bob Proctor já ensinava há décadas. 93% da sua comunicação vem da sua energia, da sua presença, da congruência entre o que você pensa e o que você fala. Isso significa que você pode ter o melhor argumento do mundo, os fatos mais sólidos, a lógica mais impecável, mas se você está vibrando em insegurança, suas palavras não vão persuadir absolutamente ninguém. E o oposto também é verdade. Quando você vibra na frequência correta, até as palavras mais simples têm impacto magnético. Você já sentiu isso, você já esteve na presença de alguém que fala com tanta convicção, tanta presença, tanta energia, que você não consegue deixar de prestar atenção, mesmo que o assunto não seja tão interessante. Essa pessoa não tem um dom especial que você não tem. Ela simplesmente está vibrando em uma frequência diferente da sua. Bob Proctor chamava isso de paradigma de comunicação. E nos próximos minutos, você vai descobrir como reprogramar o seu. Quando você entender que comunicação persuasiva não é talento natural, mas frequência vibracional que pode ser conscientemente elevada, tudo muda. Você para de se comparar com quem nasceu falando bem e começa a trabalhar na sua própria vibração. Você para de buscar aprovação externa e começa a emitir convicção interna. Você para de travar na hora de falar e começa a fluir naturalmente porque sua mente subconsciente foi reprogramada para confiança, clareza e impacto. Aqui está a verdade que vai libertar você. O paradigma de "não sei falar bem" não é uma verdade sobre você. É apenas um programa mental que foi instalado e pode ser desinstalado. Bob Proctor ensinou no livro Você Nasceu Rico que todo ser humano nasce com potencial ilimitado para qualquer habilidade, incluindo comunicação magnética. Mas entre o nascimento e a idade adulta, você foi programado. Você ouviu críticas sobre sua voz, comparações com irmãos mais eloquentes, risos quando errou uma palavra, silêncios constrangedores quando tentou se expressar. Cada uma dessas experiências criou um padrão neural no seu cérebro e esses padrões se consolidaram em um paradigma. Eu não sou bom o suficiente para falar. Esse paradigma passou a operar no seu subconsciente 24 horas por dia, sabotando cada tentativa de comunicação clara. Mas a neurociência moderna confirmou algo revolucionário: neuroplasticidade. Seu cérebro pode formar novos padrões neurais em qualquer idade. Você pode reprogramar o paradigma de comunicação travada e instalar um novo paradigma de comunicação magnética. E Bob Proctor deixou as ferramentas práticas para fazer exatamente isso. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 7 segredos que ele ensinou. Segredos que vão elevar sua frequência vibracional de comunicação
e reprogramar seu subconsciente para a persuasão natural. Você está prestes a se tornar o comunicador que sempre teve o potencial de ser. A Bíblia já revelava, em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que esse poder não vem apenas das palavras em si, vem da frequência vibracional por trás delas. Você pode falar palavras de vida vibrando em dúvida, e elas perdem o poder. Você pode falar palavras simples, vibrando em convicção, e elas transformam realidades. Bob Proctor entendia isso profundamente. Ele sabia que comunicação persuasiva é, acima de tudo, alinhamento vibracional. É estar em sintonia com a frequência da confiança, da clareza, do impacto. E essa frequência não é um dom que algumas pessoas têm e outras não. É uma escolha consciente que pode ser cultivada através de reprogramação mental diária. Nos 7 segredos que você vai descobrir agora, você vai aprender não apenas o que fazer, mas como reprogramar seu subconsciente para fazer isso naturalmente, sem esforço, sem técnicas forçadas. Você vai descobrir como elevar sua vibração comunicativa e se tornar magnético nas suas palavras. Prepare-se, porque o que vem agora vai mudar para sempre a forma como você se comunica. O primeiro segredo que Bob Proctor ensinou sobre comunicação persuasiva é que sua frequência vibracional determina o impacto das suas palavras, não o conteúdo delas. Isso vai contra tudo que te ensinaram. Te disseram que você precisa de argumentos sólidos, de lógica impecável, de dados convincentes. E sim, essas coisas importam, mas elas são apenas 7% da equação. Os outros 93% são pura frequência vibracional. Quando você fala vibrando em confiança genuína, as pessoas sentem isso antes mesmo de processar suas palavras. Quando você fala vibrando em insegurança, as pessoas também sentem isso instantaneamente, e sua mente inconsciente já decidiu não te dar credibilidade, não importa quão bom seja seu argumento. Bob Proctor sempre dizia que você não pode esconder sua vibração, porque vibração é energia, e energia é percebida antes de qualquer palavra ser compreendida. A neurociência moderna confirmou isso através de estudos sobre comunicação não verbal. Seu cérebro processa expressões faciais, tom de voz, linguagem corporal e energia geral em milissegundos, muito antes de processar o significado das palavras. E aqui está o mais importante. Seu cérebro detecta incongruência vibracional instantaneamente. Se você está falando palavras de confiança, mas vibrando em insegurança, as pessoas sentem que algo não está certo, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. Elas simplesmente não confiam em você, não são persuadidas por você, não prestam atenção real em você. Bob Proctor chamava isso de incongruência entre mente consciente e mente subconsciente. Sua mente consciente pode estar tentando projetar confiança, mas se seu subconsciente está programado com o paradigma de "eu não sei falar bem", sua vibração vai trair você toda vez. É como tentar sintonizar uma estação de rádio. Se você transmite em frequência baixa, ninguém consegue sintonizar sua mensagem claramente. A boa notícia é que você pode elevar sua frequência conscientemente. Bob Proctor ensinava que o primeiro passo para a comunicação magnética é tomar consciência da frequência em que você está vibrando antes de abrir a boca. Pergunte a si mesmo: estou vibrando em confiança ou em medo? Estou vibrando em clareza ou em confusão? Estou vibrando em valor genuíno ou em necessidade de aprovação? Essas perguntas revelam sua frequência vibracional real, e consciência é sempre o primeiro passo para a mudança. Aqui está algo que vai chocar você. Pessoas com menos conhecimento que você persuadem mais, não porque elas são melhores comunicadoras, mas porque elas vibram diferente. Elas não estão presas no paradigma de preciso provar meu valor através das minhas palavras. Elas simplesmente vibram em confiança natural,
e essa confiança se traduz em presença magnética. Bob Proctor sempre enfatizava que confiança não vem de saber tudo. Confiança vem de ter uma autoimagem alinhada com a pessoa que você quer ser. Se sua autoimagem é de alguém que não sabe falar bem, você vai vibrar em insegurança, mesmo quando tiver o melhor argumento do mundo. Mas se sua autoimagem é de um comunicador influente, você vai vibrar em confiança, mesmo quando não tiver todas as respostas. E as pessoas respondem à sua vibração, não ao seu conhecimento. Isso é libertador, porque significa que você não precisa se tornar um especialista em retórica para ser persuasivo. Você só precisa elevar sua frequência vibracional. E elevar frequência é algo que você pode fazer agora mesmo, neste exato momento, através de uma mudança consciente de foco mental. Bob Proctor ensinava uma técnica simples, mas poderosa. Antes de qualquer conversa importante, antes de qualquer momento em que você precise falar, pare por 30 segundos e ajuste sua vibração. Respire fundo 3 vezes. Visualize-se falando com clareza, confiança e impacto. Sinta a sensação de ser ouvido, respeitado, influente. Essa prática de 30 segundos muda literalmente sua frequência vibracional. A neurociência confirma que visualização ativa as mesmas redes neurais que a experiência real. Então, quando você se visualiza falando com confiança, seu cérebro começa a emitir a frequência de confiança antes mesmo de você abrir a boca. E quando você abre a boca já vibrando nessa frequência elevada, suas palavras naturalmente carregam mais impacto. Você não precisa forçar confiança, você já está vibrando nela. As pessoas ao seu redor sentem essa vibração e respondem positivamente, mesmo sem saber por quê. Em que frequência você está vibrando quando abre a boca para falar? Essa é a pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo sobre comunicação. Imagine que suas palavras são ondas de rádio. Se você transmite em frequência baixa, ninguém sintoniza. Se você transmite em frequência alta e clara, todo mundo sintoniza automaticamente. A diferença entre comunicação ignorada e comunicação magnética não está nas palavras, está na frequência da transmissão. Bob Proctor sempre usava essa metáfora para explicar a lei da vibração aplicada à comunicação. Você pode estar dizendo as coisas mais importantes do mundo, mas se está vibrando em frequência baixa de insegurança, dúvida ou medo, sua transmissão não alcança ninguém. Por outro lado, você pode estar dizendo coisas simples, mas se está vibrando em frequência alta de confiança, clareza e convicção, sua transmissão alcança e influencia todas as pessoas ao redor. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando melhorar o conteúdo das suas palavras, quando o verdadeiro problema é a frequência da transmissão. Elas estudam vocabulário, aprendem técnicas de argumentação, fazem cursos de oratória, mas continuam vibrando na mesma frequência baixa de sempre. E aqui está a verdade poderosa. Você não precisa de mais vocabulário. Você precisa elevar sua vibração comunicativa. Bob Proctor provou isso milhares de vezes. Ele pegava pessoas completamente travadas na comunicação e as transformava em comunicadores magnéticos, não ensinando técnicas complexas, mas reprogramando o paradigma interno delas. Quando você muda o paradigma, a vibração muda automaticamente. Quando a vibração muda, a comunicação muda como consequência natural. Você para de lutar para encontrar as palavras certas, porque as palavras certas fluem naturalmente de uma frequência vibracional elevada. Você para de se preocupar com o que os outros vão pensar, porque quando você vibra em confiança genuína, a opinião dos outros deixa de controlar sua energia. Você para de travar na hora de falar, porque travamento é apenas a manifestação física de uma frequência vibracional baixa. Eleve a frequência e o travamento desaparece. Bob Proctor ensinava isso como uma lei científica, não como pensamento positivo superficial. É causa
e efeito. Mude a causa, a vibração interna, e o efeito, a comunicação externa, muda automaticamente. Nos próximos segredos, você vai descobrir exatamente como fazer essa mudança vibracional de forma prática e permanente. O próximo ponto é ainda mais importante, porque vai revelar o paradigma invisível que está sabotando sua comunicação há anos. O segundo segredo que vai transformar sua comunicação é entender e reprogramar o paradigma mental de não sei falar bem que está operando no seu subconsciente neste exato momento. Bob Proctor sempre dizia que paradigmas são programas mentais instalados principalmente na infância, e esses programas determinam seus resultados na vida adulta muito mais do que seu conhecimento consciente. Você pode saber racionalmente que tem conteúdo valioso para compartilhar, mas se seu paradigma subconsciente diz que você não é bom o suficiente para falar, esse paradigma vai sabotar cada tentativa de comunicação clara. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Paradigmas operam no piloto automático. Você não precisa pensar conscientemente. Eu não sei falar bem para esse programa rodar. Ele roda sozinho no background da sua mente, influenciando sua postura, seu tom de voz, suas escolhas de palavras, sua energia geral. É como um software que foi instalado há décadas e nunca foi atualizado. Esse paradigma foi formado através de milhares de pequenas experiências na sua infância e adolescência. Talvez você tenha tentado falar na escola e as outras crianças riram. Talvez seus pais te compararam com um irmão mais eloquente. Talvez você gaguejou uma vez e nunca esqueceu a vergonha. Talvez você foi interrompido tantas vezes que aprendeu a se calar. Cada uma dessas experiências gravou um padrão neural no seu cérebro, e esses padrões se consolidaram em um paradigma. Comunicação é perigosa. Eu não sou bom nisso. É melhor ficar quieto. Bob Proctor explicava que paradigmas são compostos de ideias repetidas que se tornam hábitos mentais automáticos. E a coisa mais poderosa sobre paradigmas é que eles são auto-perpetuantes. Se você tem o paradigma de que não sabe falar bem, você vai evitar situações onde precisa falar. Ao evitar, você não pratica. Ao não praticar, você reforça o paradigma de que não sabe falar bem. É um ciclo vicioso que a maioria das pessoas nunca consegue quebrar, porque nunca identifica o paradigma como a raiz do problema. Mas aqui está a revelação transformadora. Paradigmas não são verdades absolutas sobre você. São apenas programas mentais que podem ser desinstalados e substituídos. Bob Proctor dedicou sua carreira inteira a ensinar exatamente como fazer isso. Ele ensinava que o primeiro passo é sempre tomar consciência do paradigma. Você precisa reconhecer que o pensamento "eu não sei falar bem" não é uma verdade. É apenas um programa rodando no seu subconsciente. A neurociência moderna confirma isso através dos estudos sobre neuroplasticidade. Seu cérebro não é fixo. Ele está constantemente formando novos padrões neurais, baseado nas suas experiências e pensamentos repetidos. Se você passou décadas reforçando o padrão neural de não sei falar bem, você pode passar os próximos 90 dias reforçando um novo padrão neural de sou um comunicador magnético e influente. E esse novo padrão vai gradualmente substituir o antigo, mudando completamente sua realidade comunicativa. Bob Proctor sempre enfatizava que sua autoimagem determina seus resultados. Se você se vê como alguém que não sabe falar bem, você vai inconscientemente criar situações que confirmam essa autoimagem. Você vai falar de forma hesitante, vai usar palavras fracas, vai vibrar em insegurança e as pessoas vão responder de acordo. Elas não vão te dar atenção, não vão te levar a sério, vão te interromper. E cada vez que isso acontece, você pensa, viu? Eu sabia que não sei falar bem, mas na verdade, não é que você não sabe falar bem.
É que sua autoimagem de não saber falar bem criou a vibração que atraiu esse resultado. Isso é a lei da atração em ação. Você sempre atrai de volta a vibração que emite. Se você se vê como travado na comunicação, você vai vibrar em travamento e atrair experiências que confirmam isso. Mas se você começar a se ver como um comunicador naturalmente influente, você vai começar a vibrar diferente e as pessoas vão responder diferente e você vai ter experiências que confirmam essa nova autoimagem. A técnica mais poderosa que Bob Proctor ensinava para mudar paradigmas é o exercício do espelho. Todos os dias, de manhã e antes de dormir, você fica em frente ao espelho, olha nos seus próprios olhos e afirma em voz alta: eu sou um comunicador magnético e influente. Você repete isso com convicção, com emoção, sentindo a verdade dessas palavras penetrando no seu subconsciente. Bob Proctor ensinava que afirmações "eu sou" são as mais poderosas porque elas declaram identidade, não apenas desejo. Quando você diz "eu quero ser um bom comunicador", você está afirmando que ainda não é. Mas quando você diz "eu sou um comunicador magnético", você está declarando uma nova identidade. E sua mente subconsciente começa a aceitar isso como verdade e a manifestar comportamentos que confirmam essa identidade. A Bíblia já ensinava em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Isso não significa ficar em silêncio sempre. Significa que você escuta primeiro para entender a vibração da conversa e então fala com sabedoria e impacto. Bob Proctor aplicava esse princípio ao ensinar que comunicadores magnéticos não falam por falar. Eles falam quando têm algo valioso para contribuir e quando falam, falam com convicção total. Que programa mental está rodando no seu subconsciente quando você precisa falar em público ou expressar uma ideia importante? Se a resposta for "vou gaguejar", "vão me julgar", "não sei falar bem", então você identificou o paradigma que precisa ser reprogramado. E aqui está a boa notícia: apenas tomar consciência dele já enfraquece o poder dele sobre você. Bob Proctor sempre dizia que luz e escuridão não coexistem. Quando você traz luz da consciência para o paradigma limitante, ele começa a se dissolver. Você percebe que não é uma verdade absoluta, é apenas um pensamento repetido que se tornou um hábito mental. E hábitos podem ser mudados. Seu paradigma de comunicação é como um software desatualizado rodando no computador da sua mente. Funciona, mas trava, tem bugs, limita seu desempenho. A solução não é abandonar o computador. A solução é instalar um software novo, atualizado, otimizado. E o software novo é o paradigma de "eu sou um comunicador magnético". Você instala esse novo paradigma através de repetição consciente, através de visualização diária, através de afirmações emocionais. Bob Proctor ensinava que demora em média 90 dias para um novo paradigma se consolidar no subconsciente. Isso significa que se você praticar o exercício do espelho todos os dias, por 90 dias, declarando "eu sou um comunicador influente com convicção e emoção", no final desses 90 dias, seu paradigma interno terá mudado. E quando o paradigma muda, tudo muda. Você vai perceber que as palavras fluem naturalmente. Você vai perceber que as pessoas te ouvem com mais atenção. Você vai perceber que você não trava mais, não busca aprovação desesperadamente, não vibra em insegurança. Você simplesmente fala com clareza, convicção e impacto, porque essa se tornou sua nova frequência vibracional automática. E aqui está o segredo final sobre paradigmas. Você não está se tornando alguém novo. Você está apenas removendo as camadas de programação limitante que cobriram quem você realmente é. Bob Proctor sempre dizia no livro: "Você nasceu rico, que todo ser humano nasce com potencial ilimitado.
Você nasceu com a capacidade natural de se comunicar poderosamente. Mas essa capacidade foi enterrada sob anos de paradigmas limitantes. Reprogramar o paradigma não é criar algo novo, é redescobrir o que sempre esteve lá. Você não é naturalmente travado. Você foi apenas programado para duvidar da sua própria voz. Mas essa programação pode ser reescrita. Bob Proctor provou isso milhares de vezes. Ele pegava pessoas que mal conseguiam falar em público e as transformava em palestrantes magnéticos. Não através de técnicas de oratória, mas através de reprogramação de paradigma. Quando você muda o paradigma interno, a habilidade externa emerge naturalmente. É como remover bloqueios de um rio. A água sempre teve o potencial de fluir. Ela só precisava que os bloqueios fossem removidos. Sua comunicação sempre teve o potencial de ser magnética. Você só precisa remover o bloqueio do paradigma limitante. E você remove esse bloqueio através de consciência, mais repetição, mais emoção. Consciência do paradigma. Repetição da nova identidade através de afirmações diárias. Emoção genuína ao declarar quem você realmente é. Esses 3 elementos juntos reprogramam o subconsciente em 90 dias. No próximo segredo, você vai descobrir como usar clareza mental para criar clareza verbal automaticamente. Espera só até você entender o próximo segredo, porque Bob Proctor considerava este um dos mais importantes para a comunicação magnética. O terceiro segredo que vai elevar sua comunicação a um nível completamente novo é dominar o pensamento em resultados antes de abrir a boca para falar. Bob Proctor ensinava constantemente que a maioria das pessoas fracassa na comunicação porque fala sem clareza mental prévia. Elas entram em uma conversa, em uma reunião, em uma apresentação, sem saber exatamente qual resultado querem alcançar com suas palavras. E quando você não sabe o resultado que quer, suas palavras saem confusas, dispersas, sem impacto. Pensamento em resultados é um dos pilares fundamentais do ensino de Bob Proctor. Ele sempre dizia: não pense no que você vai fazer. Pense no resultado que você quer alcançar, e as ações certas vão emergir naturalmente. Aplicado à comunicação, isso significa que antes de qualquer conversa importante, você precisa ter clareza cristalina sobre o resultado que quer criar com suas palavras. Você quer informar, persuadir, inspirar, resolver um conflito, vender uma ideia, criar conexão? Cada resultado diferente requer uma vibração diferente, uma abordagem diferente, uma energia diferente. A razão pela qual pessoas inteligentes travam na hora de falar é que elas tentam falar sem clareza mental prévia. Elas têm muitas ideias girando na cabeça ao mesmo tempo e não sabem por onde começar, então as palavras saem embaralhadas, sem foco, sem direção. Bob Proctor sempre enfatizava que clareza mental cria clareza verbal automaticamente. Quando você tem clareza absoluta sobre o resultado que quer alcançar, seu cérebro automaticamente seleciona as palavras certas, o tom certo, a sequência certa de ideias para alcançar esse resultado. Você não precisa planejar cada palavra, você só precisa ter clareza sobre o resultado, e a comunicação flui naturalmente em direção a ele. Isso é apoiado pela neurociência moderna através do conceito de sistema reticular ativador. Seu cérebro tem um filtro chamado sistema reticular ativador, que determina quais informações você percebe e quais você ignora. Quando você tem clareza sobre um objetivo, seu sistema reticular ativador automaticamente filtra e seleciona as informações relevantes para alcançar esse objetivo. Napoleon Hill, cuja filosofia influenciou profundamente Bob Proctor, chamava isso de definitividade de propósito. Ele dizia que o primeiro passo para qualquer conquista é ter um propósito definido, claro, específico. Aplicado à comunicação, definitividade de propósito significa saber exatamente o que você quer causar com suas palavras antes de dizê-las.
E quando você tem essa definitividade, sua comunicação se torna automaticamente mais poderosa, porque cada palavra está alinhada com um propósito claro. Você não desperdiça energia em tangentes, não se perde em detalhes irrelevantes, não dilui sua mensagem com insegurança. Você simplesmente comunica o que precisa ser comunicado para alcançar o resultado desejado. Bob Proctor ensinava que a maioria das pessoas vive no modo reativo. Elas reagem às situações em vez de criá-las conscientemente. E isso se reflete na comunicação. Elas reagem ao que os outros dizem. Elas falam impulsivamente sem pensar no resultado. Elas deixam a conversa levá-las em vez de direcioná-la estrategicamente. Mas comunicadores magnéticos operam no modo criativo. Antes de entrarem em uma conversa, eles já visualizaram o resultado que querem criar. Eles já sentiram a sensação de alcançar esse resultado. Eles já programaram sua mente subconsciente para buscar esse resultado. Então, quando entram na conversa, eles naturalmente direcionam a energia para aquele resultado sem esforço consciente. Bob Proctor tinha uma prática poderosa que ele chamava de seminário mental diário. Todos os dias, de preferência logo ao acordar, você senta em silêncio por 15 a 30 minutos e visualiza em detalhes vívidos os resultados que quer criar naquele dia. Se você tem uma reunião importante, você visualiza a reunião fluindo perfeitamente. Você se vê falando com clareza, confiança e impacto. Você vê as pessoas ao redor te ouvindo com atenção genuína. Você sente a sensação de ser persuasivo e influente. Você vê o resultado final que quer alcançar, seja fechar um negócio, resolver um conflito ou inspirar uma ação. Essa prática de visualização programa seu subconsciente para manifestar exatamente isso. A Bíblia já ensinava em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, que há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Isso significa que existe um momento certo para cada coisa, e sabedoria é reconhecer esse momento. Bob Proctor aplicava esse princípio ao ensinar que você não deve falar apenas por falar. Você deve falar quando tem clareza sobre o resultado que quer alcançar. Se você não tem clareza, é melhor ficar em silêncio até ganhar clareza. Mas quando você tem clareza cristalina sobre o resultado desejado, você fala com convicção total e suas palavras naturalmente carregam poder magnético. Antes de abrir a boca, você sabe exatamente qual resultado quer alcançar com suas palavras? Essa pergunta simples muda completamente a qualidade da sua comunicação. A maioria das pessoas nunca faz essa pergunta. Elas simplesmente falam impulsivamente, reagem emocionalmente, tentam preencher silêncios constrangedores. E suas palavras refletem essa falta de clareza. Mas quando você para por 30 segundos antes de falar e pergunta qual resultado eu quero criar aqui, sua comunicação se transforma instantaneamente. Imagine que sua mente é como um GPS. Se você não insere um destino claro, o GPS não consegue te guiar. Você fica dirigindo sem direção, desperdiçando combustível, fazendo voltas desnecessárias. Mas quando você insere um destino específico, o GPS imediatamente calcula a melhor rota e te guia eficientemente. Pensamento em resultados funciona da mesma forma. Quando você tem clareza sobre o resultado que quer alcançar, sua mente subconsciente automaticamente encontra o melhor caminho para chegar lá através das palavras certas, do tom certo, da energia certa. Falar sem clareza mental é como dirigir sem destino. Você se move, mas não chega a lugar nenhum. Você fala, mas não cria impacto real. Você usa energia, mas não manifesta resultado. Bob Proctor sempre dizia que energia segue pensamento. Se seu pensamento é claro e focado em um resultado específico, sua energia comunicativa naturalmente flui em direção a esse resultado.
A técnica prática que Bob Proctor ensinava para desenvolver pensamento em resultados na comunicação é simples, mas poderosa. Antes de qualquer conversa importante, você escreve em uma frase clara e específica o resultado que quer alcançar. Por exemplo, o resultado que eu quero é que essa pessoa entenda o valor da minha proposta e diga sim. Ou, o resultado que eu quero é resolver esse conflito de forma que ambos sintam que ganharam. Ou, o resultado que eu quero é inspirar essa equipe a agir com mais proatividade. Quando você escreve o resultado de forma clara e específica, você está programando seu sistema reticular ativador para buscar esse resultado. E então, durante a conversa, sua mente subconsciente automaticamente filtra e seleciona as palavras, os exemplos, os argumentos que levam a esse resultado. Você não precisa planejar cada detalhe da conversa. Você só precisa ter clareza sobre o destino e seu cérebro encontra o caminho. Isso elimina completamente o travamento comunicativo, porque você não está mais tentando descobrir o que falar enquanto fala. Você já sabe o resultado que quer, e as palavras certas emergem naturalmente para alcançá-lo. Comunicação poderosa começa na mente, não na boca. Essa é uma verdade que Bob Proctor repetiu milhares de vezes em seus seminários. A maioria das pessoas acha que comunicação é sobre o que você diz, mas Bob Proctor revelou que comunicação é sobre a clareza mental que você tem antes de dizer. Quando você tem clareza absoluta, você fala com convicção. Quando você fala com convicção, você vibra em uma frequência elevada. Quando você vibra em uma frequência elevada, as pessoas naturalmente te ouvem, te respeitam, são influenciadas por você. E tudo isso começa com pensamento em resultados. Saber exatamente o que você quer criar com suas palavras antes de abri-las. Nos próximos 90 dias, pratique isso antes de cada conversa importante. Pare por 30 segundos. Respire. Pergunte a si mesmo: qual resultado eu quero criar aqui? Visualize esse resultado acontecendo. Sinta a sensação de alcançá-lo. E então fale. Você vai perceber que suas palavras fluem com muito mais clareza, confiança e impacto. Porque agora você não está mais falando no escuro, você está falando com um destino claro em mente. E clareza mental sempre cria clareza verbal. Bob Proctor guardou o melhor para este próximo segredo. É o que separa quem fala de quem realmente persuade. O quarto segredo, que vai transformar completamente sua comunicação, é dominar o poder da imagem mental projetada. Bob Proctor sempre ensinava que antes de qualquer resultado se manifestar no mundo físico, ele precisa primeiro ser criado na mente através de visualização clara e repetida. Ele chamava isso de imagem de prosperidade e aplicava esse princípio não apenas para a riqueza financeira, mas para todas as áreas da vida, incluindo comunicação persuasiva. A ideia é simples, mas profundamente poderosa. Antes de entrar em qualquer situação onde você precisa se comunicar, você visualiza em detalhes vívidos a conversa fluindo perfeitamente. Você se vê falando com clareza absoluta, confiança natural, presença magnética. Você vê as pessoas ao redor te ouvindo com atenção genuína, concordando com suas ideias, sendo persuadidas pelos seus argumentos. Você sente a sensação de ser um comunicador influente. Você experimenta mentalmente o resultado desejado antes mesmo de ele acontecer fisicamente. Bob Proctor explicava que sua mente subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza algo com detalhes sensoriais ricos, emoção genuína e repetição consistente, seu subconsciente aceita aquilo como realidade e começa a manifestar comportamentos, vibrações e oportunidades que confirmam essa realidade. Isso é apoiado pela neurociência moderna através dos estudos sobre espelhamento neuronal.
Seu cérebro tem neurônios espelho que são ativados tanto quando você realiza uma ação, quanto quando você imagina vividamente essa ação. Isso significa que quando você visualiza-se falando com confiança, os mesmos padrões neurais são ativados como se você realmente estivesse falando com confiança. E quanto mais você pratica essa visualização, mais fortes esses padrões neurais se tornam, até que se tornam sua resposta automática em situações reais de comunicação. A lei da atração, que Bob Proctor ensinou durante toda a sua vida, determina que você atrai de volta a vibração que você emite. E sua vibração é determinada pela imagem mental dominante que você carrega sobre si mesmo. Se você se vê constantemente como alguém que trava na hora de falar, que é ignorado, que não consegue persuadir, você está emitindo a vibração de comunicador fraco e você vai atrair experiências que confirmam essa imagem. Mas se você passar a se ver repetidamente como um comunicador magnético, influente, persuasivo, você começa a emitir a vibração de comunicador poderoso e você naturalmente atrai experiências onde as pessoas te ouvem, te respeitam, são influenciadas por você. Não é magia, é lei natural. Vibração atrai vibração correspondente. A Bíblia já ensinava em Provérbios capítulo 15, versículo 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso mostra que não são apenas as palavras que importam, mas a vibração por trás delas. Uma resposta branda carrega vibração suave, pacífica, elevada, e essa vibração desvia conflito. Uma palavra dura carrega vibração agressiva, tensa, baixa, e essa vibração suscita mais tensão. Bob Proctor aplicava esse princípio ao ensinar que você precisa cultivar uma vibração de paz, confiança e clareza antes de falar, especialmente em situações difíceis. E você cultiva essa vibração através de visualização prévia. 5 minutos antes de uma conversa importante, você fecha os olhos e visualiza a conversa fluindo com respeito mútuo, clareza e resolução positiva. Você se vê mantendo a calma mesmo se o outro ficar alterado. Você se vê encontrando as palavras certas no momento certo. Você se vê concluindo a conversa com um resultado que beneficia todos os envolvidos. Essa visualização programa seu subconsciente para manifestar exatamente isso. Que imagem mental você carrega de si mesmo como comunicador, inseguro ou magnético? Essa pergunta revela sua vibração comunicativa dominante, e aqui está a verdade libertadora. Você pode mudar essa imagem conscientemente. Você não está preso à autoimagem que foi formada no passado. Bob Proctor sempre dizia que você tem total liberdade para escolher a imagem mental que você alimenta sobre si mesmo. Se você escolher repetidamente alimentar a imagem de comunicador travado, inseguro, ignorado, essa imagem vai se consolidar no seu subconsciente e vai se manifestar na sua realidade. Mas se você escolher conscientemente alimentar a imagem de comunicador magnético, confiante e influente, essa imagem vai gradualmente substituir a antiga e vai se manifestar em comportamentos, vibrações e resultados correspondentes. Sua mente subconsciente é como um projetor cinematográfico. Ela manifesta externamente a imagem que você alimenta internamente com mais frequência e emoção. Se você passa o dia inteiro pensando, eu não sei falar bem, me vendo travando, me vendo sendo ignorado, seu subconsciente projeta essa imagem na sua realidade. Mas se você passa pelo menos 15 minutos por dia, visualizando-se como um comunicador poderoso, vendo-se falando com clareza, vendo-se sendo ouvido e respeitado, seu subconsciente começa a projetar essa nova imagem na sua realidade e, gradualmente, a realidade externa muda para refletir a imagem interna. Bob Proctor ensinava uma técnica específica que ele chamava de cinema mental. Todos os dias,
Você dedica 15 minutos para assistir ao filme mental de você mesmo, sendo o comunicador que quer ser. Você se vê em situações reais onde precisa falar, reuniões, apresentações, conversas importantes, conflitos. E em cada cena desse filme mental, você se vê agindo como a versão mais elevada de si mesmo, falando com clareza, mantendo a calma, persuadindo naturalmente, sendo respeitado. Você assiste a esse filme com atenção total, sentindo as emoções positivas de sucesso, confiança e influência. E você repete esse cinema mental todos os dias por 90 dias. No final desses 90 dias, essa nova imagem terá se consolidado no seu subconsciente e você vai perceber que em situações reais, você automaticamente age como no filme mental. Você não precisa mais forçar confiança, ela flui naturalmente. Você não precisa mais lutar para encontrar palavras, elas emergem automaticamente. Porque sua mente subconsciente está agora programada para manifestar a imagem do comunicador magnético que você alimentou repetidamente. Você se torna o comunicador que você se vê sendo repetidamente na sua mente. Essa é uma das verdades mais poderosas que Bob Proctor ensinou. A maioria das pessoas espera que a realidade externa mude primeiro para então mudarem a imagem interna. Elas pensam, quando eu finalmente conseguir falar bem em público, aí vou me ver como um bom comunicador. Mas Bob Proctor revelou que o processo funciona ao contrário. Você primeiro muda a imagem interna através de visualização repetida e emocional. E então, a realidade externa muda automaticamente para refletir essa nova imagem, porque sua vibração mudou. Quando você se vê como comunicador magnético, você vibra como comunicador magnético. E quando você vibra assim, você naturalmente atrai experiências que confirmam essa vibração. As pessoas te ouvem mais. Você é levado mais a sério. Suas palavras têm mais impacto. Não porque você aprendeu técnicas novas, mas porque sua vibração mudou através da mudança de imagem mental. No próximo segredo, você vai descobrir como gratidão e presença criam persuasão natural e irresistível. O que vem agora muda tudo, porque vai revelar como vibrar na frequência que faz as pessoas naturalmente quererem te ouvir. O quinto segredo para dominar comunicação persuasiva é entender e aplicar gratidão e presença como base de toda influência genuína. Bob Proctor sempre ensinava que gratidão é uma das frequências vibracionais mais elevadas que existem. Quando você vibra em gratidão genuína, você automaticamente se torna magnético. As pessoas querem estar perto de você, querem te ouvir, são naturalmente influenciadas por você. E a razão é simples: gratidão vibra em abundância. Quando você é grato, você está afirmando que já tem, que já é suficiente, que já possui valor. E essa vibração de abundância atrai mais abundância, incluindo atenção, respeito e influência na comunicação. O oposto também é verdade. Quando você vibra em carência, em necessidade de aprovação, em desespero para ser ouvido, você repele as pessoas. Elas sentem sua carência mesmo sem saber explicar por quê, e instintivamente se afastam ou te ignoram. Aqui está algo que vai mudar completamente sua perspectiva. A razão pela qual algumas pessoas persuadem facilmente não é porque elas têm melhores argumentos, é porque elas vibram em gratidão em vez de carência. Elas não precisam provar valor porque já se sentem valiosas. Elas não precisam de aprovação externa porque já se aprovam internamente. Elas não precisam convencer desesperadamente porque confiam que suas palavras têm impacto natural. E essa vibração de confiança enraizada em gratidão é absolutamente magnética. Bob Proctor explicava que a maioria das pessoas aborda a comunicação de um lugar de falta de confiança, falta de validação, falta de respeito dos outros, e essa vibração de falta cria exatamente mais falta.
Mas quando você aborda a comunicação de um lugar de gratidão, reconhecendo que você tem valor genuíno para compartilhar, que você é grato pela oportunidade de contribuir, que você aprecia as pessoas que estão te ouvindo, você vibra em abundância. E abundância atrai mais abundância. A neurociência moderna confirma isso através dos estudos sobre neurônios espelho. Quando você vibra em uma emoção específica, as pessoas ao redor inconscientemente espelham essa emoção. Se você vibra em ansiedade, as pessoas ao redor começam a sentir ansiedade. Se você vibra em gratidão e confiança, as pessoas ao redor começam a se sentir mais relaxadas, abertas e receptivas. Isso significa que você tem o poder de influenciar o estado emocional de uma conversa inteira simplesmente através da frequência vibracional que você emite. Bob Proctor sempre enfatizava que liderança na comunicação não é sobre dominar a conversa com volume ou agressividade. É sobre elevar a vibração da conversa através da sua própria presença calma e grata. Napoleon Hill, cuja filosofia influenciou profundamente Bob Proctor, chamava isso de fé aplicada. Ter fé genuína que suas palavras têm valor, que você tem algo importante para contribuir, que você merece ser ouvido. E quando você tem essa fé, você naturalmente vibra em confiança e as pessoas naturalmente respondem com respeito e atenção. A Bíblia ensina em Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Isso revela algo profundo. Palavras agradáveis não são palavras fracas ou submissas. São palavras temperadas com gratidão, respeito e sabedoria. E essas palavras naturalmente persuadem, porque vibram em uma frequência elevada que as pessoas instintivamente confiam. Bob Proctor aplicava esse princípio ao ensinar que antes de qualquer conversa importante, você deve cultivar gratidão genuína pelas pessoas com quem você vai falar. Mesmo se você está em um conflito, mesmo se a outra pessoa discorda de você, você pode ser grato pela oportunidade de compreender a perspectiva dela, de resolver uma situação difícil, de crescer através do desafio. Essa gratidão muda completamente sua vibração e, consequentemente, muda o resultado da conversa. A técnica prática que Bob Proctor ensinava é dedicar 5 minutos antes de qualquer conversa importante para praticar gratidão consciente. Você fecha os olhos, respira profundamente e lista mentalmente pelo menos 5 coisas pelas quais você é grato naquela situação. Eu sou grato pela oportunidade de compartilhar minhas ideias. Eu sou grato pelas pessoas que vão me ouvir. Eu sou grato pelo conhecimento que tenho para contribuir. Eu sou grato pela confiança que estou desenvolvendo. Eu sou grato pelo resultado positivo que vamos criar juntos. Essa prática de 5 minutos eleva sua frequência vibracional drasticamente. Você entra na conversa vibrando em abundância, gratidão e confiança, e as pessoas sentem isso imediatamente. Elas não sabem explicar exatamente por quê, mas instintivamente confiam mais em você, prestam mais atenção em você, são mais abertas às suas ideias. Você fala buscando aprovação ou compartilhando valor com gratidão? Essa pergunta revela sua vibração comunicativa dominante. Se você está constantemente buscando aprovação externa, você está vibrando em carência, e as pessoas sentem isso. Elas sentem que você precisa delas para se sentir validado. E isso cria uma dinâmica de poder, onde você é submisso e elas são superiores. Mas se você está compartilhando valor com gratidão genuína, você está vibrando em abundância. Você está dizendo energeticamente, eu tenho algo valioso para oferecer e sou grato pela oportunidade de compartilhar com você. Essa vibração cria respeito mútuo e influência natural. Comunicação com gratidão é como um imã, atrai atenção naturalmente sem forçar.
Você não precisa lutar para ser ouvido, você não precisa competir por espaço na conversa, você não precisa elevar a voz ou usar táticas manipulativas. Você simplesmente vibra em gratidão e as pessoas naturalmente querem te ouvir porque sua vibração é elevada, agradável, magnética. Bob Proctor sempre dizia que quando você vibra em gratidão, suas palavras se tornam magnéticas sem esforço. Você não está tentando persuadir forçadamente, você está naturalmente influenciando através da sua frequência vibracional elevada. E aqui está algo poderoso. Gratidão também elimina nervosismo. A maioria das pessoas fica nervosa antes de falar porque está focada em si mesma, no que os outros vão pensar dela, se vai cometer erros, se vai ser julgada. Mas quando você muda o foco para a gratidão, você para de pensar em si mesmo e começa a pensar nas pessoas que você vai servir com suas palavras. Você para de se preocupar com julgamento e começa a se concentrar em contribuição. E essa mudança de foco muda completamente sua vibração. Você relaxa, você se torna presente, você fala com naturalidade porque não está mais preso na sua própria cabeça cheia de medo, você está conectado com as pessoas ao redor através de gratidão genuína. Presença total é o segundo elemento deste quinto segredo. Bob Proctor ensinava que a maioria das pessoas não está realmente presente quando fala. Elas estão com a mente dividida, pensando no que vão dizer a seguir, se preocupando com o que os outros estão pensando, revivendo erros passados. E essa mente dividida cria uma vibração de dispersão que as pessoas sentem imediatamente. Mas quando você está totalmente presente, com 100% da sua atenção no momento atual, na pessoa com quem você está falando, na troca genuína que está acontecendo, você vibra em uma frequência de presença total que é absolutamente magnética. As pessoas sentem quando você está realmente presente com elas, quando você está realmente escutando, quando você está realmente conectado. E elas naturalmente confiam mais em você, se abrem mais com você, são mais influenciadas por você. Presença ativa neurônios espelho de forma muito mais intensa do que qualquer técnica de persuasão jamais poderia ativar. Quando você está verdadeiramente presente, você cria uma conexão autêntica que transcende palavras. E é nessa conexão que a verdadeira influência acontece. Nos próximos 90 dias, pratique gratidão consciente por 5 minutos antes de cada conversa importante. Cultive presença total durante as conversas, trazendo sua mente de volta ao momento presente toda vez que ela divagar. E observe como sua comunicação se transforma naturalmente. Você vai perceber que as pessoas te ouvem com mais atenção, que elas confiam mais em você, que você persuade sem esforço porque sua vibração mudou de carência para abundância, de dispersão para presença. Bob Proctor provou que gratidão mais presença igual persuasão natural. E agora você tem as ferramentas práticas para aplicar isso na sua vida. No próximo segredo, você vai descobrir como repetição consciente cria domínio comunicativo permanente. Quase ninguém aplica o próximo segredo, mas ele é o que transforma a comunicação boa em comunicação extraordinária. O sexto segredo que vai consolidar permanentemente sua transformação comunicativa é dominar a repetição espaçada para a reprogramação neural. Bob Proctor sempre ensinava que qualquer mudança real no comportamento requer mudança nos padrões neurais do cérebro. E a única forma de mudar padrões neurais é através de repetição consciente e consistente. Você não se torna um comunicador magnético fazendo um curso de fim de semana ou lendo um livro. Você se torna um comunicador magnético praticando comunicação conscientemente todos os dias, até que novos padrões neurais se formem e se consolidem. A neurociência moderna confirma isso através dos estudos sobre neuroplasticidade. Seu cérebro é plástico, maleável, capaz de formar novos padrões em qualquer idade.
Mas esses novos padrões só se consolidam através de repetição consistente ao longo do tempo. Bob Proctor sempre dizia que conhecimento sem aplicação repetida é apenas entretenimento mental. Você pode conhecer todos os segredos da comunicação persuasiva, mas se você não pratica repetidamente, nada muda. A técnica específica que Bob Proctor ensinava é o que ele chamava de seminário mental diário. Todos os dias, sem exceção, você dedica pelo menos 15 minutos para praticar comunicação conscientemente, mesmo que seja sozinho. Você pode gravar áudios falando sobre temas importantes. Você pode praticar apresentações em frente ao espelho. Você pode visualizar conversas importantes que você terá naquele dia. Você pode afirmar em voz alta declarações de identidade como "Eu sou um comunicador magnético e influente". O formato específico não importa tanto quanto a consistência. O que importa é que você está criando novos padrões neurais de fluência comunicativa através de repetição diária. E aqui está algo poderoso. Você não precisa praticar em situações reais de alto risco para desenvolver a habilidade. Você pode desenvolver 80% da habilidade praticando sozinho todos os dias e então aplicar essa habilidade em situações reais com muito mais confiança e competência. Napoleon Hill, em seu livro Pense e Enriqueça, identificou autodisciplina como um dos fatores mais críticos para qualquer conquista. E autodisciplina na comunicação significa praticar conscientemente mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando parece desnecessário, mesmo quando ninguém está te observando. Bob Proctor sempre dizia que a diferença entre amadores e profissionais não é talento natural, é disciplina de prática. Amadores praticam quando têm vontade, quando se sentem inspirados, quando as condições são perfeitas. Profissionais praticam todos os dias sem exceção, independente de vontade ou inspiração, porque sabem que maestria vem de repetição, não de motivação temporária. Autodisciplina comunicativa versus talento natural. Essa é a escolha que define sua trajetória. Se você esperar ter talento natural para falar bem, você pode esperar a vida inteira. Mas se você se comprometer a praticar conscientemente todos os dias por 90 dias, você vai desenvolver habilidade que supera qualquer talento natural. A Bíblia ensina em Provérbios capítulo 25, versículo 11, que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Isso revela que o timing certo vem de sabedoria desenvolvida através de prática. Você não nasce sabendo o momento certo de falar. Você desenvolve essa sensibilidade através de experiência repetida. E você pode acelerar drasticamente esse desenvolvimento praticando conscientemente todos os dias. Bob Proctor ensinava que 21 dias de prática consciente começa a mudar paradigmas e 90 dias de prática consciente consolida o novo paradigma permanentemente. Isso significa que se você praticar o seminário mental diário por 90 dias consecutivos, no final desses 90 dias, você terá reprogramado completamente seus padrões neurais de comunicação. O que antes era esforço consciente se torna resposta automática. O que antes era desconfortável se torna natural. O que antes era travamento se torna fluência. A técnica específica que transformou milhares de alunos de Bob Proctor é gravar áudios diários falando sobre temas importantes. Você escolhe um tema que você domina ou que está estudando, liga o gravador do celular e fala por 5 a 10 minutos sobre aquele tema como se estivesse ensinando alguém. No começo, você vai gaguejar, vai usar muitos aham e vai se perder no raciocínio. Mas isso é esperado, é parte do processo de formação de novos padrões neurais. O importante é que você continua fazendo isso todos os dias. E algo mágico começa a acontecer por volta do 21º dia. Você percebe que as palavras começam a fluir mais naturalmente. Você percebe que seu raciocínio fica mais claro.
você percebe que você consegue se expressar com muito mais facilidade. E no 90º dia, você escuta o primeiro áudio que gravou e não acredita no quanto você evoluiu. Porque 90 dias de repetição consciente criaram padrões neurais completamente novos de fluência verbal. Você está praticando comunicação conscientemente ou esperando fluência aparecer magicamente? Essa pergunta revela se você vai realmente transformar sua comunicação ou vai continuar do jeito que está. A maioria das pessoas espera mudança mágica. Elas esperam acordar um dia e de repente serem comunicadores magnéticos sem ter feito nenhuma prática consciente. Mas Bob Proctor revelou que mudança real vem de repetição consciente, não de mágica ou sorte ou talento natural. Você precisa se comprometer a praticar todos os dias, mesmo quando não vê resultados imediatos. Porque os resultados não aparecem linearmente, eles aparecem exponencialmente. Você pode praticar 20 dias e não ver muita diferença. Mas de repente, no 25º dia, há um salto quântico de melhoria. E então você pratica mais 30 dias e há outro salto. E no 90º dia, você olha para trás e percebe que você é uma pessoa completamente diferente na comunicação. Comunicação é como um músculo. Quanto mais você exercita conscientemente, mais forte e natural fica. Bob Proctor sempre usava essa metáfora. Se você quer desenvolver músculos físicos, você não vai à academia uma vez e espera ficar forte. Você vai todos os dias por meses, repetindo os mesmos exercícios, até que o músculo cresce. Comunicação funciona exatamente da mesma forma. Você precisa exercitar conscientemente, repetir os mesmos padrões, até que novos músculos neurais se formem. E aqui está a boa notícia. Diferente de músculos físicos que param de crescer em algum momento, padrões neurais de comunicação podem continuar se desenvolvendo infinitamente. Você sempre pode se tornar mais claro, mais persuasivo, mais influente através de prática consciente contínua. Você não precisa nascer sabendo falar bem. Você precisa se comprometer a reprogramar sua comunicação diariamente, através de repetição espaçada. Bob Proctor provou isso milhares de vezes. Ele pegava pessoas completamente travadas e as transformava em palestrantes magnéticos através de um único princípio: prática consciente diária por 90 dias. Nos próximos 90 dias, comprometa-se com o seminário mental diário. 15 minutos toda manhã, praticando comunicação conscientemente. Pode ser gravando áudios, falando em frente ao espelho, visualizando conversas importantes, afirmando sua identidade de comunicador magnético. O formato não importa tanto quanto a consistência. 90 dias sem falhar. E no final desses 90 dias, você vai ser uma pessoa completamente diferente na comunicação. Não porque você aprendeu técnicas novas, mas porque você formou padrões neurais completamente novos através de repetição consciente. Bob Proctor sempre dizia que a pessoa que você será daqui a 90 dias depende das práticas que você faz todos os dias durante esses 90 dias. Se você praticar conscientemente, você será um comunicador magnético. Se você não praticar, você continuará travado. A escolha é sua, mas agora você sabe o caminho. No próximo e último segredo, você vai descobrir o mais poderoso de todos: a reprogramação de identidade através das afirmações "Eu sou". Este último segredo vai virar sua comunicação de cabeça para baixo. É o mais poderoso de todos. O sétimo e mais poderoso segredo para dominar comunicação persuasiva é reprogramar sua identidade através das afirmações "Eu sou". Bob Proctor sempre ensinava que existe uma diferença fundamental entre desejar algo e declarar identidade sobre algo. Quando você diz "Eu quero ser um bom comunicador", você está afirmando que ainda não é, que está separado daquilo, que é algo que você busca no futuro.
Mas quando você diz, eu sou um comunicador magnético e influente, você está declarando identidade presente. Você está afirmando que isso já é verdade sobre você agora. E sua mente subconsciente responde de forma completamente diferente a declarações de identidade. Ela aceita declarações "eu sou" como verdade e começa a manifestar comportamentos, pensamentos e vibrações que confirmam essa identidade. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso é reprogramação científica do subconsciente baseada em como a mente realmente funciona. A lei da vibração, que Bob Proctor ensinou durante 60 anos, determina que você emite a frequência vibracional da sua identidade dominante. Se sua identidade dominante é "eu não sei falar bem", você emite a frequência de comunicador fraco e você atrai experiências que confirmam isso. Mas se sua identidade dominante é "eu sou um comunicador magnético", você começa a emitir a frequência de comunicador poderoso e você atrai experiências completamente diferentes. As pessoas começam a te ouvir com mais atenção. Você começa a ser levado mais a sério. Suas palavras começam a ter mais impacto, não porque você mudou técnicas de comunicação, mas porque você mudou sua identidade vibracional. Bob Proctor sempre dizia que resultados externos são sempre o reflexo de identidade interna. Se você quer mudar os resultados, você precisa mudar a identidade primeiro. E você muda a identidade através de afirmações "eu sou" repetidas com convicção e emoção. Earl Nightingale, que foi mentor de Bob Proctor, ensinou uma verdade profunda. Nós nos tornamos aquilo que pensamos a maior parte do tempo. Se você passa a maior parte do tempo pensando "eu não sei falar bem", você se torna exatamente isso. Mas se você passa pelo menos 15 minutos por dia, afirmando com convicção total "eu sou um comunicador magnético e influente", você começa a se tornar exatamente isso. Porque pensamentos repetidos com emoção criam padrões neurais. E padrões neurais criam identidade. E identidade cria realidade. Bob Proctor chamava isso de exercício do espelho. E ele considerava uma das ferramentas mais poderosas de toda a sua metodologia. Todos os dias, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, você fica em frente ao espelho, olha diretamente nos seus próprios olhos e afirma em voz alta: "Eu sou um comunicador magnético e influente". Você diz isso com emoção genuína, com convicção total, como se fosse a verdade mais absoluta do universo. E você repete isso pelo menos 50 vezes em cada sessão. No começo, vai parecer estranho. Você vai se sentir falso, vai duvidar das palavras. Mas Bob Proctor sempre dizia: continue afirmando mesmo quando você não acredita, porque a repetição com emoção eventualmente convence o subconsciente. E quando o subconsciente aceita uma nova identidade, tudo muda automaticamente. Você para de lutar para ter confiança, porque confiança se torna sua natureza automática. Você para de procurar técnicas de persuasão, porque persuasão flui naturalmente da sua identidade magnética. Você para de travar na comunicação porque fluência é agora quem você é, não algo que você tenta fazer. A diferença entre "quero falar bem" e "eu sou um comunicador influente" é a diferença entre luta e naturalidade. Quando você quer algo, você está sempre perseguindo, sempre lutando, sempre na carência. Mas quando você declara identidade, você simplesmente é. E tudo flui naturalmente dessa identidade. Bob Proctor ensinava no livro Você Nasceu Rico que todo ser humano nasce com potencial ilimitado para qualquer habilidade. Você nasceu com a capacidade inata de se comunicar poderosamente. Olhe para crianças pequenas. Elas falam sem medo, sem autocensura, sem travamento. Elas simplesmente expressam o que sentem e pensam. Essa é a sua natureza original. Mas ao longo dos anos, você foi programado com medo de julgamento, com insegurança, com paradigmas limitantes.
E essas programações cobriram a habilidade natural que sempre esteve lá. Reprogramar através das afirmações. Eu sou não é criar algo novo, é remover as camadas de programação limitante e redescobrir quem você realmente sempre foi. Você nasceu para se comunicar poderosamente. Você nasceu para influenciar. Você nasceu para ser ouvido. Mas você esqueceu disso porque foi programado para duvidar de si mesmo. E agora, através das afirmações Eu sou, você está lembrando da verdade original sobre quem você é. Qual identidade você está afirmando para si mesmo? Não sei falar ou sou um comunicador influente? Essa é a pergunta mais importante da sua jornada comunicativa. Porque a identidade que você afirma repetidamente é a identidade que você se torna inevitavelmente. Se você afirma constantemente, mesmo que inconscientemente, que você não é bom na comunicação, você se torna exatamente isso. Mas se você começa a afirmar conscientemente, todos os dias, com emoção e convicção, que você é um comunicador magnético, você inevitavelmente se torna isso. Não é mágica, não é lei da atração superficial, é ciência da neuroplasticidade, mais lei da vibração. Afirmações Eu sou criam novos padrões neurais. Novos padrões neurais mudam sua vibração. Nova vibração atrai nova realidade. É causa e efeito científico. Bob Proctor dedicou 60 anos provando isso em milhares de vidas transformadas. A técnica final e mais poderosa que Bob Proctor deixou é afirmar: eu sou um comunicador magnético e influente 100 vezes por dia durante 30 dias consecutivos. 50 vezes pela manhã em frente ao espelho. 50 vezes à noite antes de dormir. No começo, você vai se sentir falso, vai duvidar, mas por volta do 15º dia, algo muda. Você começa a sentir a verdade dessas palavras. Você começa a perceber mudanças sutis na sua comunicação. No 30º dia, a mudança é inegável. Você fala com mais clareza, as pessoas te ouvem mais, você persuade naturalmente. E no 90º dia de prática contínua, a transformação é completa. Você não está mais tentando ser um bom comunicador, você simplesmente é. Sua identidade mudou, sua vibração mudou, sua realidade mudou. Tudo porque você teve a disciplina de afirmar uma nova identidade 100 vezes por dia por 90 dias. A maioria das pessoas nunca vai fazer isso porque parece simples demais. Elas querem técnicas complexas, cursos caros, soluções mágicas. Mas Bob Proctor sempre dizia que as ferramentas mais poderosas são sempre as mais simples, e a maioria das pessoas as ignora por essa razão. Sua identidade comunicativa é como uma semente. O que você afirma repetidamente é o que floresce na sua realidade. Se você planta sementes de eu não sei falar, você colhe travamento, insegurança, falta de impacto. Mas se você planta sementes de eu sou um comunicador magnético, você colhe fluência, confiança, influência natural. A escolha da semente está sempre nas suas mãos. Bob Proctor sempre enfatizava que você tem liberdade total para escolher os pensamentos e identidades que você alimenta. Ninguém pode forçar você a pensar de uma forma específica. Você decide conscientemente quais afirmações você vai repetir, qual identidade você vai cultivar, qual realidade você vai manifestar. E aqui está a verdade libertadora. Você não está tentando se tornar um bom comunicador. Você está lembrando que você já é. A identidade magnética sempre esteve lá, apenas coberta por programações limitantes. Afirmações. Eu sou não criam uma identidade nova. Elas revelam a identidade verdadeira que sempre existiu. Bob Proctor sempre dizia que a pessoa mais importante com quem você fala todos os dias é você mesmo. E o que você diz para si mesmo determina quem você se torna. Se você diz para si mesmo, eu não sei falar bem, você programa seu subconsciente para manifestar exatamente isso.
Mas se você diz para si mesmo, eu sou um comunicador magnético e influente, você programa seu subconsciente para manifestar exatamente isso. Você está constantemente se programando através do diálogo interno. A questão é, você está programando limitação ou potencial? Nos próximos 90 dias, escolha conscientemente programar potencial. Afirme sua identidade magnética 100 vezes por dia. Visualize-se comunicando poderosamente. Pratique conscientemente no seminário mental diário. Cultive gratidão antes de conversas importantes. Tenha clareza sobre resultados desejados. Eleve sua frequência vibracional. E observe a transformação completa da sua comunicação acontecer naturalmente, inevitavelmente, permanentemente. Porque você não está mais tentando falar bem, você simplesmente é um comunicador magnético. Essa é sua nova identidade, essa é sua nova vibração, essa é sua nova realidade. Estes 7 segredos que você descobriu não são apenas técnicas, são princípios fundamentais que Bob Proctor ensinou durante 60 anos de dedicação à transformação humana. Ele provou milhares de vezes que qualquer pessoa, independente do passado, pode se tornar um comunicador magnético e persuasivo. Não é dom natural, não é sorte, não é privilégio de poucos. É reprogramação consciente de paradigmas através de princípios científicos e espirituais comprovados. Lei da vibração. Mais gratidão, mais pensamento em resultados, mais imagem mental, mais presença, mais repetição. Consciente, mais identidade, eu sou. Esses 7 pilares, aplicados consistentemente por 90 dias, transformam completamente qualquer comunicador travado em comunicador magnético. Bob Proctor deixou essas ferramentas não para que ficassem guardadas como conhecimento teórico, mas para que fossem aplicadas, praticadas, vividas todos os dias, até que se tornem sua segunda natureza. Você agora sabe a verdade que a maioria das pessoas nunca vai entender. Comunicação persuasiva não é talento natural, é frequência vibracional conscientemente elevada. Não é vocabulário extenso, é paradigma interno reprogramado. Não é técnicas complexas, é identidade. Eu sou repetidamente afirmada. Você tem em mãos exatamente o que precisa para se tornar o comunicador magnético que sempre teve o potencial de ser. A única pergunta que resta é: você vai aplicar? Você vai praticar o exercício do espelho todos os dias por 90 dias? Você vai cultivar gratidão antes de conversas importantes? Você vai visualizar comunicação poderosa diariamente? Você vai afirmar sua identidade magnética 100 vezes por dia? Ou você vai deixar este conhecimento se tornar apenas mais uma informação esquecida? Bob Proctor sempre dizia que conhecimento não aplicado não tem valor. O valor está na aplicação consistente até que novos paradigmas se consolidem e nova realidade se manifeste. Comunicação inteligente, magnética e persuasiva não é mais um sonho distante para você. É sua nova realidade disponível agora, através da aplicação desses 7 segredos. Você não precisa esperar anos para ver resultados. Você pode começar hoje mesmo, neste exato momento, com o exercício do espelho. Olhe nos seus próprios olhos e declare com convicção total: eu sou um comunicador magnético e influente. Sinta a verdade dessas palavras. Permita que elas penetrem no seu subconsciente. E então, pratique isso 100 vezes por dia pelos próximos 90 dias. Combine com as outras práticas: seminário mental diário, gratidão pré-conversa, clareza de resultados, visualização de impacto, presença total. E observe sua comunicação se transformar naturalmente, sua vibração se elevar automaticamente, sua influência se expandir inevitavelmente. Porque você não está mais lutando para falar bem. Você simplesmente é um comunicador magnético. Essa é sua identidade. Essa é sua vibração. Essa é sua realidade manifestada através dos princípios que Bob Proctor ensinou e que você agora domina.
Paradigmas podem ser reprogramados em 90 dias, quando você aplica os princípios corretos com consistência total. Bob Proctor provou isso inúmeras vezes. Ele pegava pessoas completamente travadas na comunicação e 90 dias depois, elas estavam palestrando com naturalidade, persuadindo com facilidade, influenciando magneticamente. A transformação não acontece por mágica. Acontece por aplicação disciplinada de princípios científicos e espirituais. Lei da vibração determina que você atrai de volta a frequência que emite. Paradigmas determinam qual frequência você emite automaticamente. Afirmações. Eu sou reprogramam paradigmas. Repetição consciente consolida novos padrões neurais. Gratidão eleva a vibração instantaneamente. Clareza de resultados direciona a energia comunicativa. Visualização. Programa o subconsciente para manifestar. Presença cria conexão magnética. Todos esses elementos trabalhando juntos por 90 dias criam transformação permanente e irreversível. Você não está aprendendo a falar bem. Você está lembrando do poder comunicativo que sempre teve, mas que foi enterrado sob paradigmas limitantes. Você não está se tornando alguém novo. Você está se tornando quem sempre foi destinado a ser antes de ser programado com medo e insegurança. Bob Proctor sempre dizia que você nasceu rico. E isso inclui riqueza de comunicação, riqueza de influência, riqueza de expressão clara e impactante. Essa riqueza sempre esteve dentro de você. Agora você tem as ferramentas para removê-la das camadas de programação limitante e deixá-la brilhar plenamente. Sua voz importa, suas ideias têm valor, suas palavras merecem ser ouvidas. E agora você sabe exatamente como garantir que sejam ouvidas, elevando sua vibração, reprogramando seu paradigma, afirmando sua identidade magnética, praticando conscientemente todos os dias até que comunicação poderosa se torne sua natureza automática. Cada palavra que você fala pode carregar impacto magnético quando você vibra na frequência correta. Bob Proctor ensinou isso através de décadas de seminários, livros, programas. Ele dedicou sua vida inteira a provar que transformação é possível para qualquer pessoa disposta a aplicar os princípios. E agora, esses princípios estão nas suas mãos. 7 segredos que, aplicados consistentemente, transformam completamente sua comunicação. Você nasceu para influenciar. Você nasceu para persuadir, você nasceu para ser ouvido. Não porque você é especial em comparação com outros, mas porque todo ser humano nasce com esse potencial. A diferença é que a maioria nunca remove as camadas de programação limitante. Mas você agora sabe como fazer exatamente isso. E a transformação começa no momento em que você decide elevar sua vibração comunicativa conscientemente, em vez de continuar operando no piloto automático de paradigmas antigos. A jornada de 90 dias começa com o primeiro passo hoje. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando as condições forem perfeitas. Hoje, agora, neste exato momento. Vá até o espelho, olhe nos seus próprios olhos e declare com toda a convicção que você conseguir reunir. Eu sou um comunicador magnético e influente. Repita isso 50 vezes agora mesmo. Sinta as palavras penetrando no seu subconsciente. Permita que uma nova identidade comece a se formar neste momento. E então, comprometa-se a fazer isso todos os dias, sem exceção, pelos próximos 90 dias. Combine com as outras práticas que você aprendeu. E prepare-se para testemunhar uma transformação que você jamais imaginou possível. Porque quando você muda a vibração, tudo muda. Quando você muda o paradigma, a realidade muda. Quando você muda a identidade, o destino muda. Bob Proctor deixou o mapa. Você tem a capacidade de seguir o caminho. A única pergunta é: você vai começar hoje? Sua voz está prestes a se tornar a ferramenta mais poderosa da sua vida. Use-a com sabedoria,
gratidão e convicção total. Compartilha isso com alguém que precisa descobrir esses segredos. Qual dos 7 segredos mais transformou sua perspectiva sobre comunicação? Deixa aqui embaixo.